Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. É ela que traz esperança ao nosso coração todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Ela que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ela que nos mostra que podemos seguir em frente, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado. Portanto, fala conosco. Libera tua palavra ao nosso coração, que ela faça morada e traga transformação para a nossa vida. Que Jesus permaneça sendo único, a ser engrandecido, a ser exaltado. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de escalar algum tipo de monte, de montanha? Pouca gente, né? Eu acho que não tem muita gente que é atleta, feito eu aqui, né? Certa vez eu fui para a Chapada Diamantina com Thalita. O mais engraçado de tudo é que quando a gente foi para lá, eu tive um sonho com um pastor amigo meu que é norte-americano, e eu tive um sonho que ele ia ter um bebê, um filho. Foi engraçado, porque nesse dia eu acordei e disse assim: filha, tu não sabe o que aconteceu? Eu tive um sonho que o pastor fulano de tal ia ter um filho. E aí eu mandei essa mensagem para ele, disse assim: pastor Brian, sonhei que o senhor ia ter um filho, tal, isso, aquilo, outro. Horas depois, ele manda uma mensagem para mim e diz assim: pois eu e minha esposa descobrimos agora que vamos ter um filho. Eu já vou profetizar alguma coisa para hoje. Estou brincando. Mas quando a gente foi lá para a Chapada Diamantina, a gente foi escalar uns montes que tem lá, tal. Tem acho que é o monte do Pai Inácio, alguma coisa desse tipo. A gente mudou o nome, profetizou um outro nome, abençoou, né? E aí subimos, é muito difícil. A gente pensa que é fácil, mas não é. E tiramos aquela foto, a lá Titanic, sem estar no barco, né? Mas perto da... E depois a gente descobriu que Thalita estava grávida também. E ela lá, subindo o monte, subindo o monte. Eu tive uma outra experiência, porque eu sou profissional nisso, de subir o Monte Sinai. O Monte Sinai já é outra pegada. Porque você sai muito cedo, sai de madrugada para você pegar o nascer do sol. Muito frio, você tem que botar muita roupa. Principalmente na época que eu estava indo. Para um pouco, bebe água e pá. Mas subi. E o que é que eu quero dizer com isso? Que por mais que montes não sejam fáceis de serem escalados, eles são possíveis de serem escalados. Todo mundo aqui tem um monte na sua vida. Todo mundo aqui tem algum tipo de monte que precisa subir. Talvez o seu monte diz respeito a um sonho que você tem dentro do seu coração, que Deus colocou. Na sua família ninguém se formou e você diz assim: pois eu vou ser o primeiro. Por mais que as próprias pessoas da sua casa dizem assim: ninguém nunca se formou, por que você vai ser o primeiro? É um monte.
Talvez o monte da sua vida esteja ligado a um relacionamento. Por quê? Porque dentro da sua casa você não teve referência de relacionamento. Infelizmente, lá dentro da sua casa, o diabo destruiu o lar dos seus pais e o diabo tenta falar assim para você: se seus pais viveram isso, é isso que você vai viver. E é um monte que você precisa subir. Eu poderia citar vários outros tipos de exemplos, mas eu sei que nesse exato momento, enquanto eu falo, o Espírito Santo de Deus está mostrando para você qual é o seu monte. O que é que você precisa ultrapassar para viver no lugar que Deus preparou para você? O maior problema não é subir o monte. O maior problema é ir até o fim. Tem muita gente que diz assim: não, pastor, eu comecei, mas eu parei no meio do caminho, porque eu não acreditei que eu ia conseguir alcançar o topo. Deus falou muito ao meu coração quando Ele trouxe a mim esse texto e essa mensagem, subindo o monte. Hoje eu quero que você tenha a coragem de olhar para o monte ou os montes que se levantaram à sua frente. E eu quero que você acredite que Deus quer você lá em cima. Quando eu cheguei em Paulista, para mim era um monte. Era um monte. Eu tinha 21 anos para 22 anos de idade. Eu nunca tinha pastoreado uma igreja. Eu cuidava de adolescente. Eu sendo adolescente, lá atrás, eu tocava no louvor. Nem cantar eu cantava. E de repente, Deus diz: vai para Paulista, vai para Maranguape. E foi quando eu comecei a perceber que eu já tinha começado a subir esse monte, sem mesmo imaginar que eu estava subindo. Porque na época que eu fazia parte do coral e que eu cantava, na época que eu estava no Ministério de Louvor dos adolescentes, no Ministério de Louvor da igreja, na época que eu era professor de escola bíblica dominical, na época que eu liderava os adolescentes da igreja, na época que eu fazia parte de teatro, tudo isso era um monte que eu estava subindo. Na verdade, Deus estava me preparando para subir esse monte. Talvez você está vivendo alguma coisa na sua vida que você não entende. Agora eu entendo, porque eu morei 1 ano fora nos Estados Unidos. Era como se Deus estivesse dizendo assim: vai se acostumando a estar um pouco sem seu pai, sem sua mãe, sem seus irmãos, porque você vai ter que me servir muito. É tanto que para eu me encontrar com os meus pais, geralmente é de domingo, e eu só estou me encontrando para almoçar com eles, porque a gente só tem 2 cultos agora. Mas vai começar os 3 cultos, já não vou poder mais almoçar, porque eles almoçam tarde, e eu tenho que me preparar para estar com vocês. O que é que eu quero te dizer com isso? A verdade é que você, sem perceber, já está subindo o monte que Deus colocou à sua frente. Tudo que está acontecendo na sua vida, até aquilo que parece ser ruim, é só para cooperar para o seu bem lá na frente. Mas entenda uma coisa: ei, Deus nos fez para subirmos montes e para chegarmos ao topo dele. Deus não nos fez para que começássemos algo e parássemos no meio do caminho, não. A Bíblia diz que aquele que começou a obra
Ele é fiel para completá-la até o último dia. Hoje eu vou fazer 3 perguntas que são primordiais e que vão determinar, onde é que a gente vai chegar? Eu vou começar a subir o monte e vou parar, ou vou chegar na metade, ou eu vou no topo. Cutuca a pessoa que está perto de você e diz assim: seu lugar é o topo. O seu lugar é o topo. E eu vou explicar por que depois. Primeira pergunta: para onde você tem olhado? Salmos 121, versículo 1, a parte A diz: elevo os meus olhos para os montes. É interessante esse texto, quando diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Você sabe por quê? Porque se eu estou olhando para os montes, é porque eu estou num vale. O problema de algumas pessoas é que quando estão no vale, não olham para os montes, para o alvo, para o lugar que Deus preparou para nós. E apenas olham para as circunstâncias que estão aqui embaixo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os 12 espias que subiram o monte, o que Deus mais queria é que eles alcançassem o monte, sabendo que uma promessa havia sido feita para eles, uma terra estava sendo dada a eles. Mas o que foi que eles fizeram? Eles olharam para o vale e olharam para os inimigos, gigantes. E 10 espias voltaram dizendo que não dava. Infelizmente, fizeram com que toda uma nação, uma geração, acreditasse neles e morresse no deserto. Você acha que era isso que Deus queria? Com certeza não. O que Deus queria é que lá no monte eles entendessem que aquele era o lugar que Deus havia preparado para eles. O problema é que muitos de nós estamos olhando para baixo. Muitos de nós estamos olhando para o vale. Muitos de nós estamos olhando para o que está dando errado e não para o que vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu como líder, se eu como pastor, ficasse olhando para as dificuldades que a gente enfrenta como igreja, a gente nunca teria saído do lugar onde a gente estava, gente. Estou falando para vocês. Nunca. Mas Deus me ensinou. O que eu estou falando aqui é aquilo que eu vivo. Deus me ensinou a olhar sempre para cima. O meu socorro não vem de baixo, vem de cima. Quando você olha para o céu, você começa a ver o que Deus está fazendo. Quando você olha para a terra, você fica olhando para o que o diabo está tentando fazer. Porque o diabo é o Deus deste século. Agora, uma verdade é certa. Só olha para os montes quem está passando pelo vale. E é aí que você tem que entender que passar pelo vale não é uma coisa ruim, faz parte do processo. Passe pelo vale olhando para cima. Porque tem gente que acha assim: não, mas como é que é o negócio, pastor? O senhor está falando que eu tenho que ficar olhando para cima, então não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter adversidade, não vai ter aflição, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. Vai ter tudo isso. Mas eu e você, olhando para o monte, olhando para o lugar de onde vem o nosso socorro, nossa visão não vai estar
distraída. Não vai. Mas isso é loucura, pastor. Mesmo a pessoa sabendo que parece que o navio vai afundar, mesmo parecendo que o navio vai afundar, Jesus estava descansando no momento em que um barco virava para um lado, virava para o outro, que a tempestade era bravia, que o mar estava revoltado. Jesus descansava. Por quê? Porque ele estava olhando para papai. Papai está lá em cima, meu filho, olhando para tudo que você está enfrentando, né, passando na sua vida. E sabe o que ele faz? No momento em que você mais precisa, é o momento em que ele diz assim: estou aqui para você, se prepara, porque você estava olhando para mim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer na sua vida. É isso. Cutuca essa pessoa que está perto de você e diz assim: ei, está passando pelo vale? Continua olhando para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. Aleluia, aleluia. Você tem que viver acima dos problemas, acima das dificuldades que você enfrenta. A Bíblia fala no Salmo 42 a respeito da corça, que anseia pelas correntes de águas e que sai correndo lá, tal. Você sabia que a corça, quando corre, parece que está voando? A corça, quando está correndo, parece que está voando, não está nem colocando as patas no chão. E é isso que Deus quer que a gente faça. E quando a gente está vivendo coisas tão pesadas nos vales, por que a Bíblia diz que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco? É por isso, gente. É porque Deus quer que a gente passe por cima de tudo isso. Em outras palavras, olha para mim, entenda qual é a sua posição em Deus. Nós temos que entender qual é a nossa posição em Deus. Qual foi o segredo de Josué? Eu não falei dos espias. Um dos espias que foi contrário ao que os 10 estavam falando foi Josué. Qual era o segredo de Josué? Porque Josué chegou, mandou todo mundo se calar, dizendo: não, a gente vai chegar, a gente vai alcançar essa terra. Sabe qual era o segredo dele? É que Josué conseguia ver o que outros não conseguiam, porque Josué sabia qual era a posição dele em Deus. Josué já estava em cima do monte antes mesmo de chegar lá. Essa é a diferença. Uma perguntinha aqui: quem é que subia ao monte com Moisés? Josué. Josué estava acostumado a subir montes. Josué estava acostumado a enxergar o sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que entender onde Deus já te colocou. A Bíblia diz assim, ó, pega essa: eu e você estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, mesmo quando a gente está no vale, a gente não está no vale, a gente está no trono. A gente está lá com Ele. A gente está lá em cima com Ele. Alguns, a Bíblia diz em João 12:32, que quando Jesus fosse levantado da terra, todos atrairia a Ele. Dizia isto significando de que gênero de morte havia de morrer. Olha para mim. Quando a cruz foi levantada, quem estava olhando para Jesus pensava que Jesus estava sendo destruído. Mas lá de cima, quando a cruz foi levantada, Jesus olhava para a humanidade, sabendo que Ele estava levando restauração e salvação para a humanidade. Tudo é uma questão de posição. Você pode passar as piores lutas da sua vida, sabendo que lá de cima você vai ver outra coisa.
Parece que vai ser o fim. Eu fico imaginando o inferno todo festejando, dizendo: Jesus morreu, vencemos, vencemos, vencemos. E eu fico imaginando o céu, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos gritando: Jesus morreu, Jesus morreu, agora é que vai haver salvação na terra. E aí quando Jesus ressuscita, é que Ele mostra: ei, qual é o nosso fim? Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: o seu fim não é no vale, é no monte. É por isso que o nosso fim, gente, sabe como vai ser? Jesus voltando e a gente descendo, não, subindo. Ei, eu disse subindo, 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 porque o nosso lugar é lá em cima, é lá no topo. Então, para onde nós estamos olhando? Salmo 91:14 diz: porquanto em mim há colocado o seu amor, eu também o livrarei, o colocarei em um lugar alto. Isso é para mim, é para você, porque tem conhecido o meu nome. Para onde você tem olhado? Não olha para baixo, não. Eu estava fazendo essa oração pelo Brasil, que Deus colocou no meu coração. Nossos olhos não estão em um homem. Nenhum homem vai mudar a nossa nação. Só Deus. Agora, a partir do momento que esse homem teme a Deus e olha para Deus, pode ter certeza de qualquer nação no mundo vai ser abençoada. Qualquer nação que coloca Deus como primeiro, que reconhece que sem Ele não pode fazer nada, vai ser abençoada. Por mais imperfeita que seja, mas vai ser abençoada. Então, para onde você tem olhado? Eleva os olhos para os montes. Segunda pergunta: quais as perguntas que você tem feito? Porque se tem um lugar em que a gente faz perguntas, é quando a gente está no vale. É quando a gente está se preparando para subir a montanha, subir o monte. E essa primeira parte do versículo 1 do Salmo 121 é uma pergunta. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o quê? O meu socorro. Eu vou te dizer uma coisa: no momento em que nós estamos no vale, é importantíssimo fazer as perguntas certas. Às vezes a gente fala assim: não pergunta nada não, pergunte. Abra seu coração para Deus. Nós somos humanos. Criança não é assim? A gente chega e faz assim: olha, não pode fazer isso. Por quê? Aí você não pode fazer isso por causa disso, daquilo outro. Mas por quê? Né? Nós somos humanos, gente. E a gente às vezes está passando por um vale e está lá calado. Algumas pessoas questionam Jó. Mas vai para o lugar de Jó, para ver se você não ia perguntar também. Agora, o negócio é fazer as perguntas certas. Por quê? Porque através das perguntas certas, você vai ter a direção certa. O povo de Israel, em todas as batalhas que eles tinham, o que é que eles faziam? Iam para Deus, para perguntar a Deus o que é que eles tinham que fazer. A gente vai guerrear ou não? Quais as estratégias? Deus falava, dizia, por exemplo, Jericó, vamos lá, o povo vai rodear a cidade, são 7 dias, nos 6 primeiros dias, uma vez cada dia, no 7º dia, 7 vezes. Por quê? O povo perguntou. Quem perguntou? O líder.
Para quê? Para saber o que é que tinha que ser feito. Maria ouviu o anjo dizendo assim: você vai ser mãe de Jesus. Ela perguntou: como é que vai ser esse negócio? Que eu não sou casada. Porque ela tinha que ter uma direção. E aí o Espírito Santo, Deus, o anjo mostra que vai ser através do Espírito Santo. Ou seja, faça as perguntas certas. Aqui nessa igreja é assim. Eu tenho muitas decisões a tomar. E você sabe o que é que eu faço? Eu digo assim: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu faço isso, eu não faço, eu dou esse passo, eu fico na minha. O que é que o Senhor quer que eu faça? E por isso que tudo que a gente tem feito, as decisões que tem tomado, tem dado certo. Faz as perguntas certas. Não fique com medo de abrir o seu coração para o seu pai. Quando a gente tem um pai que nos ama, e a gente sabe que ele nos ama, o que é que a gente faz? A gente fala. A gente conversa. A gente pergunta. Para saber qual é a direção. Mas ao invés de alguns perguntarem para saber o que é que Deus quer que façamos, alguns têm afirmado, ou seja, não têm perguntado, têm declarado o que o diabo quer que nós acreditemos que ele vai fazer. Infelizmente, às vezes, filhos, é muito mais fácil a gente declarar, afirmar algo baseado no que a gente está vendo, do que a gente perguntar para Deus. Por quê? Porque a gente dá mais atenção ao que a gente vê, às circunstâncias que a gente está vivendo. Quer ver uma coisa? Olha o que os discípulos fizeram quando o barco estava quase virando. Chegaram para Jesus. Olha a declaração: vamos morrer. Nós vamos morrer. E aí depois vem uma pergunta: o senhor não está incomodado que a gente vai morrer, não? Sabe o que é que tem acontecido? Muita gente tem aberto a boca para profetizar o mal, para declarar, infelizmente, aquilo que o diabo quer que a gente acredite que vai acontecer. Ei, faça perguntas sábias. Quer ver uma que eu vou te ensinar? Chega para Deus e diz assim: está passando por uma luta, uma batalha. Tu chega para Deus e diz assim: Deus, de onde virá o meu socorro? O que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte? E o que é que o Senhor vai fazer? Porque quando nós tomamos essa decisão, nós vamos ter direção. Com Moisés foi assim. Mas por outro lado, o povo estava sempre dizendo: eita, nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto. Entenda uma coisa: Deus não está querendo o nosso mal, mesmo quando a gente está no deserto. Agora Deus quer que a gente confie nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas pedem direções. Talvez você diga assim: pastor, mas eu tô perguntando a Deus o que é que eu tenho que fazer. Ele até me disse, pastor. Eu não sei se eu obedeço. Sabe, às vezes tem pessoas que vêm a mim e fazem perguntas. Pastor, o que é que o senhor acha disso? Pastor, estou passando por essa situação, o que é que o senhor acha que eu tenho que fazer? E eu, prontamente, falo algo que o Espírito Santo de Deus bota no meu coração. E o problema é que algumas pessoas não obedecem. Querem direção, mas não querem se submeter à direção.
E aí diz assim, poxa, mas estava dando tudo certo, eu estava subindo o monte e agora deu errado. Mas não foi por causa de Deus não, infelizmente, é por causa da nossa desobediência, da nossa insubmissão. Se você não quer obedecer a Deus, não peça a direção dEle. Não procure. Saul sabia o que devia fazer. Saul sabia qual a direção que Deus tinha dado, mas não obedeceu. 2 vezes isso. O que foi que aconteceu? Perdeu o trono. A culpa foi de Deus? Não. A culpa, infelizmente, foi de Saul, por saber o que devia fazer e por não ter feito o que devia ter feito. Agora, quando a gente obedece, a gente traz a bênção. A partir do momento que você perguntar a Deus, Deus, eu tenho que fazer isso, e Ele disser, tem que fazer isso, faça. Você vai ser abençoado. Deuteronômio 28 mostra isso, gente, o poder que existe na obediência. Quando Deus manda você fazer algo e que você faz, obedece, a bênção do Senhor alcança a sua vida. Agora, se você quer apenas uma opinião, não faça perguntas. Tem gente que chega para mim e faz, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, estou apaixonada. E sabe, eu queria que o senhor me desse uma direção. Ela fala direção. A pessoa ainda não está servindo a Jesus. É uma pessoa boa, pastor, coração maravilhoso, mas não está servindo a Jesus. E aí eu nem deixo ela parar. Peraí, calma. Não dá certo. Porque não tem a mesma visão, não dá certo. Aí a pessoa fala, não pastor, mas ele é bonzinho, eu vou mostrar ao senhor. Ah não. Rapaz, teve uma vez, eu cheguei do nada aqui no Connect e vim ver o pessoal, ver como é que estava, tal. De repente, um jovem veio para mim e disse, pastor, essa aqui é minha namorada. Eu disse, que benção, prazer, tal. E aí, eu comecei a perguntar, e aí, é da onde? Tal. Ele disse, não, ela ainda não é convertida, não, tal. Queria que o senhor orasse. Oro nada. Orei não. Eu enrolei, porque eu tinha que ter sabedoria com a menina também. Eu falei uma coisa, outra, me dá um abraço, tá, tchau, um beijo, Deus abençoe. Você sabe por quê? Porque eu não vou abençoar aquilo que Deus não abençoa. E eu tô na Bíblia, gente. Estou seguindo o meu pai. Por quê? Porque tem gente que não quer direção, quer uma opinião. E se você quer opinião, pode buscar em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar as pessoas vão dar. Agora você vai quebrar a cara, porque a maioria quebra a cara. Aí quando aparece grávida, e aí ou casa e daqui a pouco é um bagaço só. Você casa com a família, você casa. Qual é o segredo? Faz as perguntas certas a Deus, deixa Ele te dar a direção e segue. E em último lugar, última pergunta: em quem você tem colocado a sua confiança? A Bíblia diz assim, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, só Deus faz a gente chegar no topo do monte. Quando a gente está olhando para Ele, a gente consegue. Lembra de Pedro? Pedro olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele tirou a visão de Jesus, os olhos de Jesus, o negócio ficou complicado. Então se a gente acha que a gente consegue através de nossas habilidades, da força, a gente se decepciona. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que a gente está vivendo aqui, tudo o que a gente está vivendo na Igreja do Amor, é a mão de Deus. E a gente está vivendo, e eu fico impressionado porque Deus está permitindo que a gente faça coisas numa época de crise no Brasil, construa algo que custa muito, mas isso é só Deus mostrando que o nosso socorro vem dEle. Não é nossa
nosso mérito. Não, é Ele. E a gente tem que entender que não podemos confiar no braço da carne. Eu e você podemos ter habilidades, inteligência, sabedoria, mas tudo isso veio do Senhor. Se a gente não reconhecer que é Ele, a gente se decepciona. Lembra de Saul? Se decepcionou. Lembra de Sansão? Teve uma hora que ele perdeu a noção de que se ele era forte, não era por causa de um cabelo em si, era por causa de Deus. Por isso que a gente não pode confiar em carros, em cavalos. Nós temos que confiar naquele que tem as qualificações certas para nos ajudar. É interessante porque o texto diz: nosso socorro vem do Senhor. Olha a qualificação do Senhor: fez os céus e a terra. É o Deus que criou tudo. É o Deus que fez o mar, o vento se acalmarem, que fez o mar se abrir, que fez sair água da rocha, que fez aves se virem carne, que transforma água em vinho. E eu poderia falar milhares de outras coisas que o nosso Deus é capaz de fazer. Ele restaura lá, Ele cura enfermidades incuráveis, Ele faz a gente prosperar, Ele faz tudo. Mas enquanto você sobe o monte, você tem que reconhecer essa verdade. Por isso que nós precisamos nos chegar até Ele. E temos que falar para Ele. Qual é o socorro que nós precisamos? Você já parou para pensar que a Bíblia diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É interessante porque Deus faz questão que mesmo a gente estando no vale, a gente olhe para o monte e suba o monte. Não é Ele que desce do monte. Não é Ele. Somos nós que subimos. E por que nós subimos? Moisés subiu o monte, Josué subiu o monte, os espias subiram o monte. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente coloque a nossa confiança nele. Porque se Ele descer, a gente mesmo vai pensar que é a gente que está fazendo. Mas quando é a gente que tem que subir, a gente vê o quão fraco a gente é. Eu sei disso quando eu subi o Monte Sinai. Gente, eu me sentia fraco. Tinha momentos que eu não conseguia nem mais botar a perna assim, porque era tanta pedra para subir. É a mesma coisa quando a gente jejua, que você tira algo que você gosta. Já pensou? O que você mais gosta, você tira. Você sente falta, não sente? Parece que vai morrer, não parece? Mas ali é você dizendo assim: Deus, eu sei que eu sou fraco e eu confio em Ti. Eu confio em Ti, eu confio em Ti. Por isso que Deus quer que a gente suba confiando nele, na certeza de que a gente vai vencer. Vai vencer. E eu vou te dizer uma coisa para encerrar. Eu creio que Deus quer que a gente vá para o nível de não só subir um monte, mas a olhar para o monte. Olha para mim e dizer assim: monte, lança-te no mar. É por isso que eu acredito que Deus quer que a gente suba montes, para que a gente se acostume a confiar nele, ao ponto de chegar diante de um monte e dizer assim: esse eu não preciso subir não, esse eu vou mandar ser lançado no mar. Porque a nossa confiança é tão forte em Deus, mas tão forte, que a gente sabe que lá dentro do nosso coração, pela fé, a gente já subiu, a gente já alcançou, a gente já venceu. E nenhum monte vai fazer a gente parar no meio do caminho. Fique em pé no seu lugar e eu quero perguntar a você hoje: qual é o monte que você está subindo? Qual o monte que você está subindo? Talvez você parou no meio do caminho. Talvez você tirou os olhos dele, do Senhor. E essa é a hora de você falar para Deus: Deus, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, que fez a terra. Fecha seus olhos e eu quero que nessa hora você fale para Deus: qual é o monte? É o meu esposo, Pai. É o meu esposo, Pai.
Qual é o monte? É a minha esposa. Qual é o monte? É o meu filho que está nas drogas. Qual é o monte? É essa enfermidade. Qual é o monte? É a família que precisa ser alcançada. Qual é o monte? É a vida financeira que está difícil. Qual é o monte? Fala para Deus. Fala. E declare que o seu socorro vem dele. Faz isso. Coloque os seus olhos nele agora. Coloque os seus olhos nele. Porque tenha certeza de que o Senhor, como diz a Bíblia, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Vai lá, vai lá, vai lá. Erga os olhos, erga os olhos.